tarde, que Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé e louvar aquele que é digno de todo louvor, toda a glória e toda a adoração. Amém? Sejam bem-vindos, que o Espírito Santo possa encher a sua vida nessa tarde. Aleluias. Amém, aplauda o Senhor bem forte, diga para Ele: eu te amo, Senhor, o Senhor é a razão da minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Olha para o seu irmão que está do seu lado aí, dá um abraço nele, diga para ele assim: seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que nessa tarde você verdadeiramente venha adorá-lo, em espírito e em verdade. Se você vê algum irmão aí do seu lado que ainda não ganhou um abraço, saia do seu lugar, vai aí, eu vejo alguns irmãos que ainda não receberam, vai lá dar um abraço bem forte. Talvez você está vendo alguém aí que está vindo na igreja pela primeira vez, dê um abraço bem forte nele. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias, glórias ao Senhor. Amado, feche os teus olhos.
Vamos colocar nossa vida diante da presença do Senhor, nesse último domingo do ano 2014. Quantos motivos para agradecermos a esse Deus maravilhoso, nesse ano de 2014, onde a mão do Senhor esteve sobre a sua vida, a graça, a misericórdia, o perdão, livramentos, milagres que Deus fez na sua vida. Por isso que nessa tarde você venha verdadeiramente dizer: Pai, eu te amo, Pai, eu te adoro, eu te glorifico, eu quero entregar totalmente a minha vida nas tuas mãos. Por isso, meu irmão, o convite do Espírito Santo nessa tarde é para que você venha verdadeiramente adorar esse Deus, se derramar na presença dele, dizer: Pai, eu quero te encontrar nessa tarde. Esse é o convite do Espírito Santo para você, para que você nessa tarde venha ter um encontro verdadeiro, um encontro com esse Deus que te ama, esse Deus que enviou o Filho dele para morrer na cruz por mim e por você. E Ele quer nessa tarde, Ele quer fazer algo novo na sua vida, Ele quer entrar no seu coração, na sua vida, quer mudar a sua história. Ele quer ser o seu Salvador, o teu Senhor. Por isso, se derrame na presença dele nessa tarde. Invista esse culto, meu querido, para buscá-lo em espírito e em verdade. Que não seja mais um culto no automático, mas seja um culto, talvez o culto mais importante que você já participou na sua vida. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós queremos entrar aqui na tua presença para te adorar, para te agradecer. Oh Deus amado, louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos por Jesus, nós te agradecemos porque o teu Filho morreu na cruz no nosso lugar, onde o Senhor derramou o teu sangue, o sangue inocente para perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. O Senhor nos resgatou, o Senhor, ó Paizinho, nos acolheu, o Senhor nos chama como filhos, o Senhor nos chama como amigos. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, por esse ano maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, porque a graça, a misericórdia do Senhor nos sustentou. Muito obrigado, ó Pai, por cada mês, cada dia desse ano 2014, nós te agradecemos pela nossa casa, pela nossa família, te agradecemos pelas vidas, ó Pai, que se entregaram ao Senhor aqui nesse lugar. Louvado seja o teu nome, papai. Nós queremos te prestar um culto nessa noite, que verdadeiramente, ó Deus, glorifica o teu nome. Por isso, Espírito Santo, derrama sobre nós nessa tarde. Ó Deus, nos capacita a te adorar em espírito e em verdade, e que a palavra que nós ouvirmos, ó Deus, nessa tarde, venha mudar a nossa vida. Ó Paizinho querido, fala conosco, ó Deus, através do louvor, das orações, fala conosco através da palavra, e que seja uma tarde de milagres, Pai. Faz milagres no nosso meio. Nós oramos entregando tudo nas tuas mãos. Oramos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda de novo esse Deus lindo, maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido. Pode assentar-se. Vamos ver as nossas comunicações. Fique ligado. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar o nosso último informativo de 2014. Na semana passada, tivemos 2 eventos muito marcantes em nossa igreja: o Natal do Mini e o Natal Black. Foram bênçãos, confira. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei.
2015 está chegando e precisamos entregar este novo ano nas mãos do Senhor, mas também agradecer por tudo que Ele fez em 2014. Para isso, convidamos a todos para o nosso culto da virada, onde faremos tudo isso juntos, como corpo, como família de Deus. Louvor, adoração, palavra, testemunho e muito mais aguardam você e sua família aqui. Marque na sua agenda nesta quarta-feira, dia 31, às 22 horas, aqui no templo. E atenção! Por conta dos eventos e programações especiais, algumas atividades estarão suspensas. Confira. No dia 30, terça-feira, não haverá Tadel. No dia 31, quarta-feira, não haverá quarta nobre. Durante todo o mês de janeiro e fevereiro, não haverá vigílias de oração às sextas-feiras, nem os cultos de oração que acontecem de segunda a sexta-feira às 7 da manhã, e nem os cultos Sexta da Bênção que acontecem às sextas-feiras às 15 horas. Porém, as reuniões de células continuam normalmente sem interrupção. O nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041-4444 e para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Deus te abençoe. Amém, graça e paz. Como é bom ter os irmãos aqui, né? Tantos estão de férias, mas você estava por aqui, não deixou de vir à casa do Senhor. É muito bom ter todos aqui, recebermos as crianças. Nesse mês nós estamos ensinando sobre o nascimento de Jesus, que Deus prometeu Jesus, mandou Jesus e Jesus cumpriu todo o plano que era para se realizar aqui na terra. E é isso que nós vamos ensinar às crianças, que na vida delas também tem um plano a ser cumprido e nós, pais, precisamos ajudá-las. Falando de Jesus, ensinando a Bíblia, explicando para ela a importância que ela tem para o reino de Deus, não para si somente. As crianças nascem, elas são tão egocêntricas, né? Tudo é delas. Mas nós vamos ensinando dentro da palavra de Deus, que assim como Jesus cumpriu o plano e ele não abriu a sua boca, ele nasceu para morrer, realmente mostrou como que Deus deve ser amado, como Deus tem que ser adorado, é com a vida. Deus não nos escolheu para nascer e morrer como Jesus, pois ele já fez isso, e somente ele poderia ter feito, não é? Mas Deus nos escolheu para fazer algo que tem grande valor, que é fazer com que onde você passe, as outras pessoas possam vir atrás de você, e vai aumentando esse cordão cada vez mais. Então, que as crianças nessa tarde aprendam isso, a amar a Deus com as suas vidas, aonde elas estiverem, Deus estará com ela. Vamos nos colocar em pé e ler esse versículo que prova a veracidade que nós vamos ensinar para as crianças, comemorando o nascimento de Jesus. Vamos ler? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Deus permanece o mesmo. Vamos louvar, agradecendo a Deus por esta palavra maravilhosa. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque essa palavra nos dá um alívio, Senhor. Porque muitos se levantam e levam multidões juntos, mas o Deus verdadeiro é o Senhor, que nos dá segurança, porque Tu és justo, bom, o Senhor não mudou, e a Tua palavra diz que todas as coisas ainda hão de cumprir, e nenhuma delas vai passar, Senhor. Obrigado, porque Tu és um Deus forte, Tu és o único Senhor Deus, e nós Te louvamos e queremos que as crianças aprendam isso, que o Senhor não mudou, e o plano que Jesus
cumpriu aqui na terra para te adorar, para mostrar de exemplo para mim, para todos aqui, que nós precisamos te amar e te honrar com as nossas vidas por onde nós passarmos, pois foi assim com Jesus. Renova o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para que possamos cada dia buscar isso, que as crianças nesta tarde aprendam lá no Ministério Infantil de um jeito todo especial, que tu és o único Deus e deve ser adorado porque tu és digno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes e depois as crianças. E as crianças, olha aí, glória a Deus pelo nosso mínimo, uma salva de palmas bem forte para essa equipe maravilhosa dos facilitadores do Mini, glória a Deus, amém. Pode sentar, meu querido, glória a Deus. Tem papai que tem dificuldade para sentar, né? Fica olhando o filhão, a filha. E eu sei que o cultão lá do Mini vai ser fogo puro, hein, tia Vasti? Vai ser fogo puro. O pastor Gil estava profetizando de manhã que são os futuros prefeitos, governadores, pastores, missionários, advogados da nossa cidade e do nosso país. Amém? Glória a Deus. Querido, eu quero fazer uma pergunta para você. Você que é bom de geografia, como diz o pastor Ronaldo. Você sabe o que vai acontecer nesse lugar aqui daqui 65 horas? Você sabe? Daqui 65 horas. Faz a conta. Segunda, 24, terça, quarta-feira. O que vai acontecer quarta-feira às 10 horas da noite? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Quarta-feira, 10 horas da noite, o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer quarta-feira? Daqui 65 horas aproximadamente. Meu irmão, vai acontecer um culto maravilhoso, que é o culto da virada. 10 horas da noite, meu irmão, venha com fome de Deus, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, meu irmão, e nós vamos agradecer esse Deus por esse ano maravilhoso que Ele nos deu, e vamos consagrar o 2015, vamos começar esse ano de joelhos. E, querido, vai ter uma palavra maravilhosa, nosso pastor Gilson vai trazer. Então, querido, venha com teu coração, traga a sua família, traga a sua célula. Eu vou chegar mais cedo, porque eu sei que o culto vai estar bem cheio. Então, meu irmão, vai ser um culto maravilhoso. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga assim para ele. Quarta-feira, diga para ele, quarta-feira, 10 horas da noite, irmão, às 22 horas, o culto da virada. Querido, aproximadamente lá para 5 para meia-noite, nós vamos tirar um tempo de oração. E quando for mais ou menos uns 15 minutos do dia 1º, o culto vai estar encerrando. Então eu convido você, querido, para que venha. Mas venha, traga a sua família, venha consagrar mesmo. Que eu tenho certeza, meu irmão, que esse 2015 será o primeiro dos melhores anos da sua vida. Amém? 2015, o primeiro dos melhores anos da nossa vida, amém? Queridos, agora nós vamos para os batismos. Quem está aqui apoiando os batizandos da noite, da tarde, fica em pé e dá glória a Deus. Olha lá, vamos chamar o pastor Jean, uma salva de palmas para ele, glória a Deus. Glória a Deus pela vida do pastor Jean. Ô Jean, eu acho que a maioria do povo que está aqui no templo foi batizado por você, meu irmão. Queridos, vamos chamar com muita alegria o Rodrigo Brandão, acompanhado pelo Tércio Papai e a tia Giza. Quem está apoiando o Rodrigo, vamos ficar em pé e fazer festa. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a faixa aí, queridão, obrigado. Olha lá, Rodrigo, braço forte de Deus. Caramba! Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Amamos você, dia 28/12, Rodrigo, braço forte de Deus. Vamos ouvir o testemunho do Rodrigo.
Nasci em um lar evangélico. Sempre fui um bom filho. Ouvia histórias da Bíblia que eram contadas pelos meus pais, avós, tios e tias. Porém, não tinha nenhum compromisso com as ordenanças de Deus. Aos 6 anos, na terceira igreja batista, durante o apelo daquele culto que falava do amor de Deus para com os homens, eu aceitei a Jesus. Hoje, minha vida com Jesus é ótima. Deus é tudo para mim. Quero segui-lo por toda a minha vida. Vejo o amor de Deus a todo instante. Sou grato por Deus me amar tanto. Glória a Deus, aplauda o Senhor por esse testemunho tão maravilhoso. Rodrigo, meu primão, rapaz, que honra batizar vocês. Você confirma esse testemunho? Amém, querido? Autorizados pela igreja, cumprindo a grande comissão, nós te batizamos com muita honra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Com muita alegria também nós vamos chamar agora o Marcelo Marques Miranda, acompanhado do seu líder, o Gabriel. Quem está apoiando o Marcelo Marques Miranda vai fazer uma grande festa agora. Oh! Olha aí, quanta faixa. Rapaz, eu pensei que era aquele governador do estado, rapaz. Falou Marcelo Miranda aqui. Marcelo Lindão, olha aqui, os cristãos louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas, e o Marcelo é um desses. Atos 2:47. É nós, estamos juntos, célula número 10. Marcelinho, olha aqui, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Eclesiastes 4, 9 e 10. Amamos você, cara, Gabriel, J e a célula número 10. Olha aí, vamos ouvir o testemunho do grande Marcelo Miranda, hein? Esse é o verdadeiro. Vivia uma constante busca da religiosidade, mas não entendia que os pecados mundanos me distanciavam de Deus. O vazio interior sempre existiu. A falta de Jesus em minha vida refletia em um relacionamento superficial e uma vida no pecado. Uma das longas conversas que tive com um grande amigo, Gabriel, consegui entender o sentido de suas palavras. Jesus é o caminho. Fomos à igreja, oramos e pude sentir a presença do Espírito Santo em meu coração. Estou conhecendo pessoas maravilhosas, tenho passado por profunda mudança interior. Estou feliz, querendo me libertar de todos os pecados mundanos e pronto para o trabalho de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus, aplauda o Senhor por esse testemunho maravilhoso. Grande Marcelo, você confirma esse testemunho? Amém, autorizados pela igreja, cumprindo a grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, olha, eu vou fazer uma profecia. Você que não é batizado ainda, 2015 você vai se batizar em nome de Jesus. E nós vamos estar vendo aqui o seu batismo. E você que já é batizado, meu querido, eu quero profetizar que você vai ganhar muitas pessoas para o Senhor Jesus. Eu quero te ver nesse batistério várias vezes, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos chamar um casal agora muito especial, a Mari Rita Monteiro Duarte e o Walter Ribeiro Borges Filho. Quem está acompanhando é a líder Vitória. Olha aí, quem está apoiando o casal Mari Rita e Walter, vão fazer muita festa. Glória a Deus. Olha lá, Walter, uma faixa aqui para você, querido. O Senhor, que é o teu fiel pastor, tem provado o seu grande amor por ti. Foco, força e fé. Deus é contigo, querido. Nós chamamos em Cristo, célula 297, Walter e Mari.
A Célula 297 parabeniza vocês por essa sábia decisão. Hoje a festa no céu, pois agora novas criaturas, vocês serão em Cristo. Estamos juntos, Célula 297. Mari, você passou por momentos difíceis, porém o Senhor esteve e está contigo em todo o tempo, provando que Ele é fiel. Hoje é um dia especial, você está se tornando filha do Rei. Nós te amamos, Célula 297, glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho da Mari Rita. Eu sempre fui da religião tradicional, mas ia por obrigação, não tirava proveito de nada. Um dia meu filho veio para cá e nos chamou, e eu vim com ele, mas fiquei de longe e com o tempo gostei. Mas nada de querer batizar, até que um dia meu filho foi diagnosticado com um câncer. Achei que o meu mundo ia desabar. Aí, firmei pela dor. Comecei a ler mais a Bíblia, devocionais cada vez mais. Um dia de tantas idas e vindas, de internações com meu filho pós-quimioterapia, falei bem sério com Deus. Eu disse: se o Senhor é o Deus que levantou um exército de ossos secos e fez cegos enxergarem, não deixe meu filho ficar internado. Isso era uma quarta-feira. Como a imunidade dele sempre caía, tínhamos que correr para o hospital. Mas dessa vez foi tremendo, pois Deus mostrou que sempre esteve ao nosso lado. Ele internou na sexta e saímos no sábado. A médica disse que era só febre de imunidade subindo. Naquele momento senti que, apesar do sofrimento, Deus nunca me abandonou. E eu disse a ele que, para a honra e glória do seu nome, eu seguiria. Eis-me aqui, Senhor. Hoje eu creio que o meu filho está curado e eu vim aqui para ser fiel com o meu Deus, assim como ele foi fiel comigo. Sinto ele falando comigo a cada instante. Passei pelas lutas e provas, sempre dando glórias a Deus, pois ele sempre estava ao meu lado. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Que testemunho, irmã, glória a Deus, Ele sempre está ao nosso lado. Você confirma esse testemunho? Com muita alegria, com muita honra, autorizados pela igreja, cumprindo a grande comissão. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho do grande Walter. Eu, como minha esposa, também vim com o meu filho e aos poucos fui gostando da palavra. Era uma palavra para mim, me sustentava para a semana, mas eu não queria me batizar. Passava por uma depressão e pelo câncer do meu filho. Senti que só Deus é por nós. Comecei a frequentar a célula e senti o verdadeiro amor de Deus por nós. Hoje, vejo que não sou nada sem Deus. Ele mudou a minha vida. Hoje sou uma pessoa mais calma e feliz pela cura do meu filho e pelo amor de Deus na minha vida. E disse que se Deus curasse meu filho, eu o seguiria e me batizaria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Esse é o Deus maravilhoso. Walter, você confirma esse testemunho? Amém. Com muita alegria, muita honra, autorizados pela igreja, cumprindo a grande comissão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, meu querido. Glória a Deus. Sensacional, meu irmão. 2015, você que está vindo aqui, já tomou uma decisão por Jesus, 2015 é o ano do seu batismo. Tenho certeza disso, que o Espírito Santo está falando com você e você vai tomar uma decisão de um compromisso público com Jesus, amém? Agora é um momento muito especial no culto, é o momento onde nós vamos conhecer os nossos convidados. Se você, querido, está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, ou está passando por Campo Grande, está dando a honra de nos visitar nessa noite, eu gostaria que você ficasse, por gentileza, só um pouquinho em pé, nós queremos cumprimentar você, dar um grande abraço, e olha aí, uma salva de palmas para os nossos convidados. Olha aí, sai do seu lugar aqui na frente.
Olha lá no fundo também, queridos. Aí no fundo nós temos algumas pessoas. Olha aí, que bênção receber os nossos convidados. Glória a Deus. Que bom que você veio, viu, querido? Nosso querido convidado, uma honra recebê-los. Se você ainda não tem uma igreja evangélica, nós queremos receber vocês com muita alegria, muito carinho. Sejam muito bem-vindos, que a palavra de Deus fale com você nessa tarde, poderosamente, em nome de Jesus. Queridos, vamos devolver agora o nosso dízimo, nossa oferta, nosso real missionário. Eu gostaria que você segurasse seu envelope aí. Nós vamos fechar os nossos olhos, vamos consagrar ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta. Aquilo que Deus tem dado para você, meu querido. Deus tem dado para nós muito mais daquilo que nós merecemos. Esse é o Deus maravilhoso. Quando nós devolvemos para Ele nosso dízimo, nossa oferta, é uma prova da nossa fidelidade, do nosso carinho, dizendo: Pai, muito obrigado. E eu gostaria que você tivesse essa motivação de vir aqui na frente, depositar seu dízimo, sua oferta, lá no fundo do seu coração, dizendo: Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Vamos consagrar agora. Segura aí teu envelope. Pai amado, muito obrigado, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque, ó Deus, o Senhor tem demonstrado a tua fidelidade, ó Deus, a cada dia, a cada instante. Nós podemos perceber a graça, a misericórdia, o Senhor, ó Pai, nos dando, Deus, muito mais daquilo que nós merecemos, papai. E nós queremos agora devolver o nosso dízimo, nossa oferta, nosso real missionário com alegria, dizendo ao Senhor: Pai, seja exaltado, Deus, e que cada oferta, cada dízimo colocado aqui venha verdadeiramente abençoar a tua obra, abençoar, ó Paizinho querido, os projetos, ó Pai, que a tua igreja está envolvida, ó Deus. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa. E nós queremos orar também, ó Deus, por cada irmão que estará trazendo o seu dízimo, sua oferta. Tua palavra é clara, Deus, que nós devemos ter a motivação de dar com alegria, ó Deus, e devolver ao Senhor tudo, ó Deus, toda oferta, todo dízimo. E depois a tua palavra diz que nós podemos fazer prova do Senhor. Não podemos, nós nem precisamos fazer prova do Senhor, porque o Senhor já deu provas, ó Deus, de coisas tremendas. Mas a tua palavra diz que o Senhor abriria as janelas dos céus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, continua, Deus, mantendo as janelas abertas sobre a tua igreja. Oh Deus amado, e supre o teu povo, oh Deus, em toda necessidade. Deus amado, nós queremos agora entregar ao Senhor nosso dízimo, nossa oferta, como expressão de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Durante esse primeiro cântico, meu irmão, saia do seu lugar, devolva ao Senhor seu dízimo, sua oferta, seu real missionário, que vai fazer toda a diferença, e venha com alegria, louvando e engrandecendo esse Deus maravilhoso. Saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Tu és o rei sobre as montanhas e o povo
este lugar, sobre a sua igreja. Amém. E com muita gratidão podemos dizer que o Senhor é o nosso refúgio. Amém. Não me canso de adorar o Senhor com essa canção e agradecer por todos os livramentos deste ano, porque o Senhor nos guardou, teve paciência para conosco, para nos ajudar, nos ensinar novamente, dia após dia. Que neste momento você possa ter um coração agradecido ao louvar ao Senhor, a cantar louvores ao seu nome, e que você possa colocar diante do Senhor todo esse ano que se passou e realmente pedir que o Senhor te dê um coração sempre agradecido. Aleluias. Sempre
e adoração diante da tua face. Que suba como cheiro suave as nossas vidas, nossas orações. A ti, Senhor, seja todo louvor, toda honra e toda glória para sempre. Aplauda ao Senhor, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Pode se assentar. Eu espero que você esteja aí super de Deus, na bênção do Deus Todo-Poderoso. É maravilhoso a gente poder cantar essas verdades, né, meus irmãos? É maravilhoso. E nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Isso porque Ele nos amou primeiro. Deus é muito bom. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. E nós vamos meditar nessa palavra aí, de Hebreus 12. Abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia aí no seu telefone, seu smartphone, no seu tablet. Se você gosta da Bíblia de papel, também pode abrir a Bíblia de papel. Não importa, o que importa é que você participe. Então, eu recebi esses dias, através do famoso WhatsApp, talvez essas coisas se tornam virais, né? Mas eu recebi as palavras mais ouvidas em 2014. Não sei se você viu isso aí, né? Selfie, dieta, Petrolão, Pronatec, Black Bloc, e aí umas palavras que nós ouvimos: gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Quantas pessoas que você não ouvia, não ia ouvir mais, gol da Alemanha, né? Mas para você, qual seria a palavra mais impopular? Que você ouve assim e fala, essa palavra aí é de doer, né? Qual que seria para você a palavra mais impopular? Talvez seja essa, né? Disciplina. Porque quando fala em disciplina, às vezes, você é disciplinado, tem que obedecer alguma disciplina, e aí você fica falando, porque disciplina envolve processos, e em especial os latino-americanos não gostam muito de processos, é ou não é? Processo é uma coisa, você vai falar para o sujeito, olha, vamos aqui, a gente tem um planejamento. Para que isso daí? Já chega o que eu já tenho. Brasileiro é assim, né? Latino-americano é assim, ele não gosta muito da palavra disciplina, porque a disciplina, ela envolve esforço. Uma das palavras que todo mundo fala que quer fazer pelo bem que ela resulta, mas não é uma palavra que a gente gosta, é dieta, né? Porque dieta envolve esforço, né? A dieta envolve esforço, e aí ninguém gosta muito, né? Ficar sem comer, algumas coisas que você gosta, já leu, já achou. Então, às vezes não é uma coisa muito popular a gente fazer dieta, por exemplo, né? Talvez você diga assim, não, eu não sou tanto assim, não. Porque às vezes a gente fala, não, para mim não é tanto assim, eu sou disciplinado, sim, né? Então, vamos fazer um teste na sua disciplina. Vamos lá, vamos fazer um teste na sua disciplina. Você leu o tanto de livros que você gostaria de ler? Dizem que os brasileiros são, dos povos do mundo, isso melhorou, graças a Deus, um dos que menos leem livros no mundo, né? Comparado com países de primeiro mundo, então, aí... Você foi determinado com exercício físico? Muita gente falou, não, agora eu vou ficar em dia, porque eu fui ao médico, e ele falou que eu preciso cuidar primeiramente da minha alimentação, né? Tive um amigo que ele estava comendo lá, eu falei, você come isso, rapaz? Ele falou, eu como, antes eu comia inteiro, mas como o médico mandou eu cortar o bacon, agora eu como bem cortadinho o bacon.
E aí eu faço isso. A outra coisa difícil é o exercício, né? Exercício, cara, não, você vai fazer? Não, vai fazer, né? Quando você vai a uma academia, a pessoa aconselha você vai ao cardiologista, ó, faça pelo menos 3 vezes por semana um exercício, e assim você vai melhorar. E a gente tem a maior dificuldade com isso, não é verdade? Rapaz, eu fui fazer fisioterapia, estava fazendo fisioterapia, ainda preciso fazer, porque preciso pegar uma academia para continuar reforçando a musculatura da coxa devido a uma operação que fiz do joelho. Pensa um negócio difícil, a hora que você fala assim, vamos lá, e o meu fisioterapeuta falou, vai lá, rapaz, pode ficar lá, vou te ajudar para que você... Mas pensa, a hora que você pensa por aqueles pesos assim na canela, você já viu? O cara vai aumentando, de 2 vai para 3, aí 5 quilos, você fica lá empurrando aquele peso, é uma tristeza. Mas faz parte, quando você olha o resultado daquilo, você se alegra, não é verdade? A disciplina não é uma coisa muito fácil para nós mesmo, porque alguns estudiosos sobre o homem, a pessoa humana, dizem, principalmente os filósofos, dizem que o homem, ele nasceu com a tendência, e isso faz parte da natureza humana, alguns neurocientistas também dizem isso, que o homem ele tem vontade mesmo de fazer apenas 3 coisas. Comer, dormir e ter uma vida sexual ativa. E eu acho que as pessoas não precisam se esforçar tanto para querer essas 3 coisas, não é verdade? Mas a disciplina, ao contrário do que a gente imagina, ela não vem para tolir a nossa liberdade. Ao contrário, se você não tiver disciplina, você vai ser escravo das mesmas coisas que estão te escravizando durante todo o tempo na sua vida. Você vai ser escravo das doenças, porque não praticou exercício, porque você não fez uma dieta correta, não dormiu as horas necessárias, você não adianta, você vai ser preso àquilo. Enquanto que se você desenvolver a disciplina da boa saúde, você vai ter bons resultados e se sentirá mais livres. A maior parte de nós falta cumprir o que a disciplina determina. Se você escolher 3 palavras, por exemplo, apenas, se você pensar nas palavras que você tem sobre sentimento, sobre atitude e sobre vontade, você vai ver o quanto que você pensa nisso, quanto que você se exercita na disciplina. Porque se você só fizer coisas que você sente vontade de fazer, obviamente você vai ser carregado por essas 3 coisas que eu disse. Se você primeiro não tomar uma atitude para fazer aquilo que você precisa tomar, você não vai fazer aquilo que você pensa ser melhor. Então, por isso, é melhor você pensar em coisas boas, tomar uma atitude prática e depois o sentimento de prazer virá. É isso que alguns estudiosos, eu pesquisei alguma coisa nessa área, dizem, olha, a maior parte das pessoas, dos seres humanos, acham que a disciplina vai tirar a liberdade, quando é o contrário. Quando as pessoas colocam essas coisas no lugar certo, ou seja, têm bons pensamentos a respeito da vida, de si mesmos, e pensam em coisas que ele pode fazer para melhorar, tomam uma atitude, depois vem o sentimento, vem o prazer de dizer, puxa, eu fiz tudo isso, eu consegui, olha o que resultou, eu estou muito feliz comigo mesmo. E aí vem um sentimento ainda maior de liberdade. Enquanto que as pessoas que não gostam da disciplina, elas ficam pensando assim, não, você tá assim não, ficar fazendo aquela listinha lá, que tem que não sei o quê, todo dia TTSD, que não sei nem, tanta sigla que eu nem sei mais o que é isso, e aí depois tem que ter esse negócio da oração, do jejum, de ler a Bíblia, já chega tudo isso que dão para a gente, são pessoas geralmente que estão indisciplinadas, e você vê o resultado. E elas são pessoas geralmente amarguradas e se sentem sempre presas. Enquanto que as pessoas que ouvem alguém dizendo, olha, isso aqui melhorou minha vida, presta atenção, se você fizer isso, então me ensina aí, me ensina, eu quero aprender, são pessoas ensináveis. E elas
entram dentro daquela disciplina, no fim vem o sentimento. Você entendeu? Então, eu acho que talvez para nós deveríamos mudar, né? Vamos ter bons pensamentos, vamos ter uma atitude positiva, e aí nós seremos, então, premiados com aquele sentimento de satisfação. Enquanto você ficar só esperando sentir, para depois pensar e para depois agir, a gente sempre fica do mesmo jeito que está e não progride. O capítulo 12 de Hebreus fala justamente sobre isso, que a disciplina é o caminho da maturidade. Hebreus 12. Eu vou apenas focar o versículo 1 e chamar outros versículos para ajudar, principalmente o 2 e o 3. Então, quero que você deixe sua Bíblia aí aberta, para você perceber como esse capítulo vai nos ajudar a entender a bênção que é a disciplina, os benefícios da disciplina. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma vida com maior liberdade, ao contrário do que a maior parte de nós imaginamos. Então vamos ler o versículo 1 do capítulo 12. Diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Lerei novamente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então eu queria tirar desse texto 3 palavrinhas para nos ajudar nesse caminho da maturidade. A disciplina é o caminho da maturidade. Então eu vou emprestar desse texto 3 palavrinhas, vai ser simples para você guardar, não esquecer, e você usar na sua vida, que vai ser muito bom. Primeira palavra é motive-se. Motive-se. Essa palavra motivação, muitas vezes ela é confundida com aquela onda de confissão positiva barata, que apenas falam boas palavras, mas que não reforçam a atitude correta. A carta aos Hebreus, só para te dar um pouquinho do contexto, para ver o que é motivação, ela expõe o caráter do filho, a superioridade do filho sobre outros. O filho como sumo sacerdote e sua obra como tal, a inauguração da nova aliança feita pelo filho. Então, o filho Jesus, o Cristo, é enfatizado porque essa epístola ela é cristocêntrica. Então veja só, a carta aos Hebreus fala sobre crescimento, progresso, maturidade, e usa vários ensinos, e principalmente há pelo menos umas 7 advertências sérias para que busquemos essa maturidade em Jesus Cristo, no poder do Espírito de Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, eu concordo com um comentarista chamado Donald Guthrie, que ele escreveu que o capítulo 12 fala sobre disciplina e seus benefícios. E a primeira palavra que nos vem à mente quando se fala sobre disciplina é motivação. Há uma motivação muito forte aqui nesse texto. Eu não sei, eu peço perdão para a produção, eu enviei um link aí, mas eles são muito bons aí, tá vendo? Já está pronto. Eu queria só que você prestasse atenção, porque eu vou usar isso como figura. Eu tinha que escolher essa figura, porque é uma figura sobre futebol, não tem nada a ver diretamente com esse time que está aí, né? Que é um timão mesmo, mas... apenas para mostrar, eu tinha que escolher um time, gente, eu escolhi esse aí. Então, eu queria que você escutasse esse som. Vamos escutar o som.
Que tal? Se você fosse o jogador desse time, você pode usar o seu time se você quiser, mas se você fosse o jogador desse time, e você estivesse lá com a camisa do Corinthians, e você entrasse em campo e tivesse esse grito da torcida, e as pessoas, a maior parte que estivessem lá no estádio, como aconteceu na final do Mundial, né, a maior parte fosse do time. O outro time, alguns diziam que tecnicamente, por causa dos jogadores e do tempo que eles estavam jogando juntos, por causa do preparo que um time europeu tem e tudo mais, era superior ao time do Corinthians. Será que a torcida não muda jogo? Será que não? A motivação não é séria. Se você entrasse com a camisa do seu time, tivesse lá uma torcida, você não se empenharia muito mais? Agora, e se a torcida estivesse falando, fora, aí, vocês são fracos, fora, mercenários, saem fora, esse é um time ruim, nós não queremos essa diretoria, nós não queremos esse time, faixa, com fora fulano, fora ciclano, se entrasse um ambiente assim, você já pensou? Você se sentiria motivado? Claro que eu mostrei um lado, agora, obviamente que a vaia e tudo mais, pode. Às vezes alguns dizem assim, não, a vaia mexe comigo. A hora que a pessoa vai, aí que eu... Pois é, cada um é motivado de um jeito. Mas eu quero só usar essa figura para mostrar para você que aqui no capítulo 12 de Hebreus, o autor, quando escreveu, ele tem em mente uma corrida de maratona. Então, um maratonista, ele sabe que vai ser um longo período e que não vai ser fácil chegar ao fim, de jeito nenhum. Só que, quando ele chega naquela parte em que ele dá a volta na arena propriamente dito, ali já tem uma certa motivação. É essa imagem de arena que o autor traz para esse capítulo aqui. E ele diz assim, estamos rodeados, a ideia da roda, de um semicírculo, é aquela ideia de que algumas pessoas estão ali assentadas na galeria, nas arquibancadas. E essas pessoas que estão nas arquibancadas, elas já passaram por aquilo que as pessoas que estão na arena, naquele momento, estão passando. Então, ele diz assim, olha, portanto também nós, portanto, significa uma continuidade, né? Ninguém vai começar escrevendo, portanto o que? Não viu o que vinha antes? Ele está falando, portanto, porque ele acabou de, no capítulo 11 de Hebreus, falar sobre os heróis da fé. E aí ele diz assim, portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, então quem são essas testemunhas? É como se eles estivessem, os cristãos ali, estivessem na arena, os cristãos daquele momento, aos hebreus, a quem eles tivesse escrito aquela passagem. Então aí, está aí, ó. Quem está sentado agora lá, na arena, são essas pessoas. Aliás, na arquibancada, são essas pessoas. E os cristãos do momento estivessem lá na arena, num momento de desafio. Eles não podem desistir, eles têm que agir apesar do sofrimento. E aí é colocado uma porção de pessoas nas arquibancadas para que eles fossem estimulados pela fé. Então eles dizem assim, pela fé. Então
Abel está sentado lá, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó está sentado. Os cristãos estão naquela luta e eles estão dizendo, e aí ele fala assim, agora veja só, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Estimule-se com o exemplo de Abel, mas continua dizendo, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Então anime-se com Enoque. Ele assim obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Olha, continue na luta, Deus é o seu galardoador, não desista. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. As pessoas não estão vendo ainda o que você vê, e por isso elas insistem em querer derrubar você da fé. Mas lembra de Noé, quando a incredulidade lhe bater a porta, de você dizer assim, não, mas eu ainda não vi o que Deus prometeu. Continue firme, creia no invisível, porque Ele vai fazer parte do seu mundo visível. E ele continua dizendo, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então anime-se, essa é a motivação que vem da palavra. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Impossível, Deus faz o impossível. Anime-se com o exemplo de Sara, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. De um velho e de uma velha, né? De uma pessoa mais velha, dois mais velhos, nasceu a promessa, e foi inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram por uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque era o cumprimento visível da promessa, e Abraão o ofereceu, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, só um minuto. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Guarde isso.
porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ei, oi, Cristo? Como? Moisés e Cristo? Guarde isso. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário, e aqui muito mais ainda, né, gente? Para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus. São todos esses que estão também hoje, como se você, agora porque quem está na arena agora é você. Quem está na arena agora é você. Então, o autor aos Hebreus está dizendo: estimulem-se nesses testemunhos. Estimulem-se nessas testemunhas. Elas testificam de que Deus é poderoso e de que Ele é fiel. E mesmo quando eles não viram cumprir toda a promessa, eles morreram felizes, porque numa caminhada não importa de onde você, não importa tanto de onde você sai até onde você vai chegar, mas numa caminhada importa com quem você está caminhando e quem está orientando você. E eles entenderam isso, e o próprio prazer deles era fazer a vontade de Deus. Amados irmãos, nós estamos na arena agora, e agora em Hebreus capítulo 12, está nos dizendo, como para os hebreus, a quem foi dirigida a carta naquela época, está sendo dito: animem-se na fé, porque é a fé que vence o mundo, porque é a fé que agrada a Deus, e porque é na disciplina da fé que você vai alcançar o seu galardão, porque Deus é o perfeito galardoador. Amados irmãos, que coisa linda. Mas aí ele fala alguma coisa, porque nós estamos falando de motivação. Aí ele fala de algo tremendo. Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amados irmãos,
Isso é muito lindo, isso é maravilhoso, porque Jesus Cristo, que também está ali, mas não como qualquer um deles, por isso eu pus em letras maiúsculas, ele faz uma grande e perfeita diferença. Jesus é o exemplo supremo. Por que o escritor aos Hebreus não fala aqui sobre sacerdote, ou sobre Cristo, o Messias, o enviado de Deus, mas ele usa Jesus? Aos que entendem um pouco mais sobre a estrutura dessa epístola, percebem que quando fala de Jesus, ele está falando de Jesus de propósito. Ele cita o nome Jesus porque lembra o quê? A humanidade de Jesus. Não está citando aqui como um Deus, a exemplo da mitologia grega, que tem superpoderes e aí ele também pode evitar algumas coisas. Ele está falando aqui de Jesus, que é o supremo exemplo, o Jesus homem. E aí ele cita Jesus como o autor, na maior parte das traduções. Aliás, não que esteja errado, está correto, mas essa palavra, ela denota o sentido no original de líder da fila. Quem aqui já brincou sobre aquela pessoa que vai à frente de uma fila e vai fazendo gestos, e aí os outros que vão atrás têm que fazer o mesmo gesto, não sai da brincadeira? Jesus é o líder da fila, que com a sua atitude demonstrou e está nos motivando agora para que nós não desistamos diante dos problemas, das dificuldades e do sofrimento, porque Jesus, como ser humano, enfrentou todas as lutas e mais algumas que você enfrenta. Por isso ninguém pode dizer assim: não, mas eu estou sendo tentado em tal área, será que Jesus foi? O próprio livro de Hebreus é justamente o livro de Hebreus que diz que em tudo ele foi tentado, e agora ele pode socorrer. Então Jesus sabe o que você está passando, ele é o líder, ele é o líder da fila, ele é o pioneiro. A palavra tem o sentido de ser pioneiro. E aí quando ele diz assim, o consumador, está dizendo assim, ele não somente começou bem, porque às vezes, e nós vamos ver isso depois, a gente começa bem, mas quando vem as lutas e as dificuldades, a gente desiste. E ele está dizendo, ele não somente é o líder, ele não somente começou algo bom, mas durante todo o seu trajeto, ele mostrou como se resiste, como se vence. E aí ele diz assim, ele não somente é o líder da fila, ele também é aquele que consumou a fé. Não no sentido apenas de ser consumador, né, dizendo assim, não, ele acabou. Não, ele está dizendo, ele aperfeiçoou a fé. Porque se você chamar os outros, todos esses que estão aqui, eles teriam falhas. Principalmente quando se cita Sansão, não é? Davi. Então, eles servem como estímulo. Davi está com o nome ali, sim ou não? Mas Davi foi adúltero e homicida. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. E o Davi também está colocado na galeria dos heróis da fé, para estimular você. Só que aqui o autor diz assim, mas todos esses estão lá na galeria dos heróis da fé, estão agora lá nas arquibancadas dizendo, não desista, continue, vai. Também tem gente que passou, teve gente que foi cerrado ao meio, mas olha, eles são mais que vencedores, então não se deixe abater. Eles estão aqui para motivar vocês, mas Jesus, ele é superior a todos. Ele é o aperfeiçoador. Consumador significa, que vem do original teleios, significa aperfeiçoador, o que completou. A fé está completa em Cristo Jesus. Ele é, aliás,
no original, quando fala de Jesus, ele diz, não, é como se fosse, o nome de Jesus fosse fé. Nome composto seria, Jesus é a própria fé. De tão cristocêntrico esse autor, que ele diz assim, até lá, que você imagina, no Velho Testamento, quem motivou aquelas pessoas, quem foi o poder, quem foi a ação de Deus, para que eles não desistissem, foi Cristo. Mesmo que ele ainda não tivesse vindo nesse tempo que se chama hoje, que a gente já sabe que ele veio, que ele já existiu. Mas a motivação, o poder, a unção que estava com aquelas pessoas, para eles serem mais que vencedores, era Cristo através do seu Espírito. Porque a Epístola aos Hebreus enfatiza muito o Espírito de Cristo como o poder para que a gente vença as lutas. Você está passando por sofrimento, você está passando por dificuldades, animem-se nesses exemplos. Mas principalmente, lembre-se que Jesus é o aperfeiçoador. Jesus é que leva a nossa fé à maturidade total. Em Cristo, nós compartilhamos da perfeição da fé em Deus. Veja o que Cotton, um dos grandes exegetas, diz. Devemos olhar para Jesus como aquele que é o líder no caminho, o qual, como homem de fé, ultrapassou os demais heróis da fé, o qual completou e aperfeiçoou a fé. Jesus é o máximo. Jesus é tudo. Em Cristo Jesus, você vence os sofrimentos pela fé que Ele mesmo aperfeiçoou, sabendo, sendo um servo sofredor, agora pode estar junto de você, em você, através do Espírito Santo, não alguma coisa que está fora mais, como os outros estavam. Está dizendo assim, agora, olhem, deixe que esses exemplos te estimulem, mas não tire o olhar de Cristo. Olhem exclusivamente para Ele como o completo, como aquele que pode tudo. Tudo que você passar na vida, todos os sofrimentos que você tiver, lembre-se de Cristo. Próxima palavra, livre-se. Livre-se, livre-se. Como eu disse, a ideia aqui é de um corredor de maratona. Então nós vamos ler esse texto pensando nisso. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Agora preste atenção nisso. Aqui, porque Hebreus 12, depois dos versículos que eu li, vai começar a falar sobre os sofrimentos e a didática de Deus através dos sofrimentos. Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou repetir o que eu já falei algumas vezes. Nem todo sofrimento tem que ter um porquê. Estou passando isso porque tal, Deus quer... tal. Por exemplo, caiu um avião, com muitas pessoas hoje, não é? Ela é ali da Malásia, né? AirAsian, isso. E eles estavam ali. Será que Deus quer ensinar todos aqueles que morreram através de algum tipo de sofrimento? Um por um, aí cada um entender e tal. Fica muito difícil interpretar as coisas assim, não é verdade? Contudo, todas as coisas contribuem, todas significa, como diz o pastor Eibe, no original do grego, todas significa todas. As coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que, inclusive o sofrimento. E no livro de Hebreus, ele está dizendo que o sofrimento é usado na vida da pessoa como uma correção do pai que ama seu filho. Então, como vão haver muitas dificuldades e vão haver muitos empecilhos, ele está dizendo assim, então, se a corrida é difícil, não é bom levar excesso de peso. Livre-se como um corredor de maratona, que se livra de todo o peso que atrapalha os seus movimentos, que o fariam cansar mais rápido.
Naquela época, os corredores de maratona corriam seminus. Até as roupas eles economizavam. Você viu um corredor, era um shortinho mínimo com uma camiseta assim, finíssima, só para tampar mesmo. Ia lá ele correndo. Não corria com nenhum tipo de peso extra. Então, esse texto nos ensina algumas coisas interessantes. Primeiro, cuidado com a sua atitude. No sentido do pecado que você comete. Porque esses pecados, eles têm o propósito de seduzir você a sair do caminho. Deixa eu falar uma coisa para você, que é importante, para você entender aqui o texto. Olha, o Hebreus está falando que epístola aos Hebreus. Alguns hebreus, os que se convertiam, eles eram expulsos de casa, eles eram renegados, seus pais tiravam a herança, eles eram considerados bastardos, e aí eles começavam a ser perseguidos, perdiam seus empregos, alguns começavam a ser presos e mortos. Os outros hebreus, olhando isso, diziam, bom, é mais fácil para um gentil se converter do que para nós, porque o gentil, tanto faz para ele, pensa de um jeito como pensa do outro, para ele está tudo bem, mas para nós somos considerados hereges. E o que estava acontecendo com alguns deles? Eles estavam desistindo da fé. É esse o contexto principal da carta aos Hebreus com relação à apostasia. Estavam dizendo, poxa, era melhor a minha vida antes de aceitar Jesus, porque eu aceitei Jesus, os problemas cresceram, então sabe o que eu vou fazer? Larga a mão desse Jesus aí. Perdi o emprego, perdi minha herança, perdi o emprego, agora estou preso, apanhando e tal. Ah, não, estou fora. Aí então é que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim para eles, cuidado com essas coisas, porque você pode não notar, mas quando você conversa com pessoas que não te edificam, elas estão colocando peso sobre você, porque eles estão te envolvendo. A ideia aqui é de uma sedução. Você acha que não é nada, mas você vai sendo seduzido. E dos propósitos da perseguição é causar sofrimento para que haja desistência. Vamos perseguir os cristãos para que eles desistam de ser cristãos. Eles estão crescendo demais, então eu vou persegui-los até que eles desistam. E aí Paulo está falando, então o autor aos Hebreus está dizendo, então presta atenção, a corrida de vocês é longa, e o propósito dos que estão ao redor, não agora mais aqueles heróis da fé, mas desses que vos perseguem, o propósito final é fazer com que vocês desistam de seguir a Cristo. Então isso é um peso. Então cuidado com quem vocês estão se envolvendo. E para nós hoje? Quais são os pesos que estão nos tentando tirar da fé? Como eu te disse, eu fiz estava fazendo fisioterapia, né? E às vezes coloca aquela coisa pesada, aquela caneleira de peso. E é interessante, quando eu estava lá na maca, né, fazendo o exercício deitado, falei, deu sede, pode ir lá beber água. Aí eu desci, andando assim para ir pegar água. É difícil andar com aquele peso. Mas eu consegui ir até o galão de água e voltar e continuar com os meus exercícios. Mas deixa eu pega essa ilustração e ainda vou pegar outra. Uma vez eu estava aqui na Rua 13, e eu estava naquela campanha do amigo, e um dos conselhos no evangelismo é, procure servir alguém, com um serviço. E aí eu ia passando por uma dessas lojas aqui, e eu vi que as pessoas estavam carregando umas caixas para dentro da loja.
E eu conheci o dono da loja. Eu cheguei para ele e falei assim, ele é muito gente boa, gente. Inclusive, eu o chamo de corintiano, ele é corintiano, né? Aí, ele chegou e eu falei assim, ei, corintiano, quer uma ajuda aí? Ele falou, não, fica à vontade, não precisa. Não, vou ajudar. E peguei uma caixa. Rapaz, a primeira caixa, fui. Ele falou, não está pesado não? Eu falei, 10, nenhum peso. Voltei lá, a segunda caixa, terceira caixa, quarta caixa. Rapaz, para dormir eu tive que tomar um Tandrilax. Quase mandei a conta da farmácia para ele. Não é verdade, quando você começa a fazer um esforço, o peso parece leve? Mas depois? Depois que já tiver, meu irmão, cuidado que você vê. Parece nada. Você tira de letra. Não vou cair nessa, não. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com a turma que você está andando. O que eles estão falando. Não, isso aqui é de letra. Quanto tempo? Por quanto tempo? Quando eu era bem jovem, não tinha aprendido essa lição ainda, eu me desviei dos caminhos do Senhor e a gente tomava uma certa droga lá, era um xarope, para fazer a cabeça. E aí eu comecei a ter experiências com Deus e eu deixei aquilo, ou pensava que tinha deixado. E aí eu voltei, eu andava com aquela turma, não parei de andar com aquela turma e disse, gente, tomei uma decisão, eu não vou fazer mais isso, e aconselho vocês também pararem, vamos voltar para Deus. Aí sabe o que eles me falaram? Falaram, que legal, Ronaldo, cara, a gente está muito admirado, tudo gente aqui da igreja, assim, faz muito tempo isso. Cara, que legal, rapaz, como eu queria isso também para mim, todo mundo, quase choraram. Aí nós saímos juntos, e eu lá na minha posição. Aí teve a hora de repartir a coisa. Eu estava lá, alguém teve a feliz ideia de dizer assim, felizmente para mim, né? Está sobrando um pouco aqui, você vai deixar mesmo, não vai? Então, toma a última, saideira. Aí você curte com a gente essa noite e pronto. Tomei. Mas eu achava que eu ia tirar de letra. Livre-se dos enroscos. É o que o texto está dizendo literalmente. Todo peso, seja ele a omissão, cuidado com a preguiça. Não, hoje eu estou com preguiça de ler a Bíblia. Mas o que tem? Se eu não ler a Bíblia, um dia Deus vai me castigar. Não é essa a questão, meu irmão. Não é essa a questão. É uma questão de você ter disciplina para ter resultados. Aí, você tem preguiça, cuidado. Os pesos leves ficarão mais pesados com o passar do tempo. E aí, o escritor aos Hebreus está dizendo assim, foi assim lá no passado, e eles não ouviram as exortações de Deus através de Moisés, e eles caíram e todos morreram no deserto. Somos nós melhores do que eles? No sentido de que nós podemos alguma coisa a mais em nós mesmos? Não, nós estamos sujeitos às mesmas quedas, a menos que nós estejamos com o olhar fitos, concentrados, focados em Jesus Cristo. Muito bem, a terceira e última palavra é persevere. Persevere. Para que você persevere, veja, é o que o texto diz, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como é uma maratona, vai demorar bastante tempo, e a fé é necessária, e é pela fé que a gente vence a corrida.
Mas tem algumas coisas aí que o contexto me ajuda a separar algumas palavras. Primeiro é o conhecimento. Lá no próximo versículo, no versículo 3, eu não vou ler agora, mas a questão é a seguinte. Ele disse assim: como vocês estão com o olhar fitos em Cristo, prestem atenção numa coisa. Estou com o olhar fixo em Cristo. Vocês precisam ter um conhecimento. A alegria do final compensará tudo. A palavra que vem, que pela alegria, é uma antítese da tristeza. Então, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo assim: Cristo também passou pelos sofrimentos, mas ele não estava olhando para o sofrimento em si. Veja só, que nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na onde? Na cruz. Isso denota que não há glória sem cruz. E Jesus nos convida para quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia o quê? A sua e siga-me para onde? Para a glória. Aí que está. Então é o seguinte, o autor dos livros aos Hebreus está dizendo aqui assim: meu irmão, quando o sofrimento quiser fazer você desistir, você fala: sou bobo não, eu sei de onde vim e sei para onde estou indo, eu vim de Cristo, estou indo para Ele está me esperando. A imagem é aqui, todos aqueles testemunhos dos heróis da fé estão lá no fim da chegada, lá vem Ele, ixi, olha lá, que problema, que dificuldade, olha para nós passamos por isso também. E aí o corredor está com os olhos fitos em Cristo, aí ele pensa, ele olha, porque aqui é um desafio, no versículo é um desafio, olhem para Cristo, aí está olhando e fala assim: olha o meu Jesus, ele foi perseguido, olha o meu Jesus, ele foi abandonado, ele foi traído, ele foi negado, olha para Jesus, ele sofreu humilhação, ele foi para a cruz, ele morreu, todo mundo pensou que era o fim. A cruz não é o fim de tudo, porque Jesus Cristo ressuscitou. E agora fala, ele é o primogênito, ele é o pioneiro, ele é o primeiro, eu estou seguindo o mestre, eu vou para onde ele foi, pá, e se levanta, e continua, olha para Jesus, mas olha, eu estou fazendo tudo isso, eu estou sem casa, eu estou sem carro agora, parece que eu não... Todo mundo ganha prêmio nessa terra, menos eu, não menos você não, Jesus também não, é verdade, ele nasceu numa manjedoura, é verdade, ele passou por perseguição dos fariseus, é verdade, ele foi traído por Judas, negado por Pedro, apanhou dos soldados, é verdade, ele foi negado pelos líderes religiosos, por aqueles que conheciam a Bíblia, olha, ele não teve apoio nem daqueles que deveriam ter, porque os discípulos o abandonaram, olha, ele falou lá na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Mas ele não desistiu, eu estou olhando para ele, e você vai, e nada mais te impede. E quando você chega na linha de chegada, e você rompe a linha de chegada, Jesus está lá, servo bom e fiel, você conseguiu me dar aqui um abraço, e vem, porque agora eu tenho preparado o seu lugar junto de mim. A perseverança, você persevera quando você tem conhecimento dessas coisas, e isso lhe dá entendimento para vencer tudo. A perseverança é quando você tem obediência incondicional. Você não vai obedecer porque tudo está dando certo ou dando errado, porque com Cristo tudo dá certo. A obediência é você confiar em quem manda. Mais à frente do texto, ele diz assim:
os pais aqui da terra, eles não corrigem seus filhos? E quando eles corrigem seus filhos, os filhos dizem assim, que legal, meu pai? Não. Eu falo, puxa vida, pai, está doendo. Eu não vou poder ir. Não vai, porque eu falei para você fazer tal coisa, você não fez, e você tem que corrigir essa sua falha, porque você está querendo que seu filho tenha caráter. Bom, hoje nem sempre é assim, né? Os pais não estão tão preocupados em educar os filhos, e os filhos não estão lá muito preocupados em honrar os pais. Graças a Deus por essa reserva de Deus aqui na terra. Mas aí, o filho, depois que passou, você já notou quando você corrige a criança, ela chora, principalmente a criança, ela chora. Eu não gosto mais de você, pai. Eu combinei com o Gabriel, assim, Gabriel, nós vamos ser amigos para sempre. A mesma coisa que eu falava para o Felipe. E os dois, só que o Gabrielzinho, ele era mais articulado, mexer com as emoções. Ele dizia assim, ele estava chorando, está quebrada a nossa combinação, nós não vamos mais ser amigos para sempre. Bom, acabou o sofrimento, ele foi corrigido, passou um tempo, ele estava triste? Não, estava alegre, dali a pouco a gente estava brincando, e ele falava para mim assim, pai, o que é, Gabriel? Nós vamos ser amigos para sempre, sim. Ele sempre corrigia, era incrível. Ué, mas e a correção? Foi para o bem. Mas sabe de uma coisa? O Gabriel nunca saiu de casa, nem o Felipe, dizendo, você foi muito duro, corrigiu a gente, eu não vou mais morar aqui. Porque no fundo, eles sabiam que estava corrigindo, porque ama. E aí o livro de Hebreus, você continuar lendo, ele diz assim, os nossos pais aqui na terra não nos corrigem porque nos ama, muito mais o Pai dos Espíritos, ou o Pai espiritual, Ele nos corrigirá, porque se Ele não nos corrigir, Ele não nos ama, e se Ele não nos ama, nós não somos filhos. Se não somos filhos, somos bastardos. Saiba de uma coisa, meu irmão, você pode acreditar no que você quiser acreditar, na teologia do não tem nada disso, na teologia do tudo bem, na teologia da preguiça, seja o que for. Deus não vai deixar você do jeito que você está. Todo mundo sofre, você também sofrerá, não é uma profecia, é só uma conclusão. Por isso, aprenda que quando um sofrimento é para te corrigir, o Pai está fazendo isso porque Ele ama você. E Ele não vai deixar você imaturo. Ele vai trabalhar você. Sabe por quê? A imagem é assim. Os judeus, eles educavam seus filhos para que eles tivessem bom caráter. E quando alguém falasse assim, qual o seu sobrenome, de que família você é? Ele falasse de tal família, ele falava, logo vi que você tem berço. O mundo ocidental foi mudando isso daí. Mas porque estava escrevendo aos Hebreus, ele está dizendo isso. Pois é, saiba de uma coisa. Se o Pai aqui da terra sabe corrigir para que você se dê bem na vida, muito mais o Pai Celestial não deixará você sem correção. E quando você sofrer a correção, não desanime, tenha resiliência. Não dá para explicar direito, o sentido da palavra aqui não é o sentido da palavra na ecologia, ou seja, na natureza tem um sentido ecológico essa palavra, e tem um sentido físico também, da resiliência de quem, por exemplo, pratica esportes, faz um esforço físico, alguma coisa. Resiliência aqui é no sentido psicológico que se adapta mais. É aquela pessoa que sabe voltar ao normal, apesar de uma situação até catastrófica. Essa é uma pessoa que tem resiliência. O autor aqui está dizendo, sejam resilientes. Porque para você ser perseverante, você vai ter que saber, entender, com situações desastrosas, a voltar ao normal e dizer assim, eu sei que o Senhor
não fugiu do seu trono. Apesar dessas circunstâncias, Deus está sentado no seu trono. E Jesus nunca vai deixar de ser Jesus. E ainda que você esteja sozinho numa situação catastrófica, não tire os olhos de Cristo, porque Ele vai estar olhando para você. William, olhe para mim, eu estou aqui com você. Perseverança é isso, amados irmãos. Se eu me desanimar com a disciplina, de que presta a disciplina na minha vida? Eu vou desfalecer antes que a disciplina cumpra o seu propósito, que é o quê? De tornar-me melhor para que eu alcance, no fim de tudo, a maturidade em Cristo. Ou seja, final do capítulo 13, depois você lê, o resumo é: Deus está fazendo tudo isso, e Ele corrige a quem ama, e tudo isso que foi escrito na carta, porque no fim de tudo, Deus, quando você estiver pronto, o Espírito de Cristo vai lhe apresentar ao Pai, igualzinho ao primogênito. Ou seja, o propósito final é que todos nós alcancemos a maturidade da imagem e semelhança de Jesus Cristo. O que você espera da vida? Para que você está vindo aqui? Você é membro de uma igreja para quê? Por que você segue essa religião? Qual o propósito seu? Usufruir das benesses de ser um religioso? Ou o propósito final, como está escrito em Hebreus capítulo 13, dos versos 20 a 22, o propósito final é fazer, cumprir toda a vontade de Deus na sua vida. E saiba de uma coisa: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Não põe o sentimento em primeiro lugar, põe o pensamento. Siga-se a atitude, você vai se sentir bem. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dele, e operem em vocês o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Meu irmão, receba essa oração, viva em vitória, persevere, você é mais que vencedor. Amém? Vai com Deus, mas não sai antes de dar uns 3, 4 abraços aí, em nome de Jesus.